Um abraço e sejam bem-vindos de volta, tudo bem, pessoal? Esse aqui é o último vídeo de 2024, então já vou me despedindo de vocês nesse ano de 2024 e que 2025 seja muito melhor para todos nós. Desejo um ótimo 2025 para você. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Vou deixar aqui um convite para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você receberá o nosso conteúdo e será avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no ar. Todos os dias estamos conversando sobre Botafogo, batendo aquele papo diário aqui de torcedor para torcedor. Então, situação do Arthur Jorge definida, né? Depois aí de muita fofoquinha, muita coisa, Arthur Jorge dando declarações, dando indiretas à imprensa. Finalmente, tivemos aí a resposta definitiva de que Arthur Jorge não continuará no Botafogo na próxima temporada. Já aceitou a oferta do Al Rayyan. O Botafogo já dá como certo, né, essa saída do Arthur Jorge e aguarda somente o pagamento da multa rescisória, né, referente ao Arthur Jorge. Que eu não gostei dessa postura aí, né, do Arthur Jorge, querendo que o Botafogo valorizasse o trabalho dele, mas sendo a decisão do próprio Botafogo, o Botafogo chamando o Arthur Jorge para conversar. Isso é o que está saindo de informação, né, que o Arthur Jorge estava esperando, né, que o Botafogo tomasse a decisão de procurá-lo para valorizá-lo ainda mais. Fora, né, aquela premiação toda que ele teve, a comissão técnica, referente aos títulos conquistados, ele queria aumento de salário. O John Textor não via sentido em dar um aumento para ele, já que ele tem contrato em vigor, e Arthur Jorge já estava em negociações por conta disso, né? Ele queria que a proposta do Botafogo contrabalanceasse, né, a proposta do Al Rayyan, mas não foi o que aconteceu, e eu achei correta a postura do Botafogo. Nenhum técnico, nenhum jogador está acima do Botafogo. Bom, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês duas matérias, uma do GE e uma do Fogão Net, falando sobre a procura do Botafogo por um treinador, o perfil desejado, e também sobre uma declaração do próprio Textor, referente à procura pelo treinador. Então vamos aí à primeira matéria do GE. Entenda o perfil de treinador traçado pelo Botafogo para substituir Arthur Jorge. O clube já começa a mapear o mercado enquanto aguarda o pagamento da multa do português por parte do Al Rayyan. O Botafogo definiu o perfil de treinador que irá comandar o time profissional em 2025 após a saída de Arthur Jorge. O português tem acordo encaminhado com o Al Rayyan. A ideia é ter um técnico que goste de jogar de forma ofensiva, algo que John Textor não abre mão. Não existe uma ideia de que o profissional tenha de ser estrangeiro. O mercado brasileiro é também uma opção. Porém, nomes como Tite, que tem um estilo de jogo considerado mais defensivo, não estão dentro do que o clube procura. Que bom, né? Eu não gostaria de ver o Tite como técnico do Botafogo. Acho que ele iria descaracterizar o time. Eu acho que ele iria contra essa metodologia, né? Essa filosofia que agora o Botafogo tem de ser um time ofensivo, um time que propõe jogo. Então, não acho que daria certo. E que bom que ele não está aí no radar, né? Dentre os técnicos que atuam no futebol brasileiro, o único que eu acho que iria dar certo é o Vojvoda do Fortaleza, mas eu não acredito que ele vá sair do Fortaleza, não. Então, hoje no futebol brasileiro eu não vejo, fora o Vojvoda, nenhum outro técnico que seria esse cara, né, para comandar o time, fazer o time voar na temporada, assim como foi o Arthur Jorge em 2024. O Pedro Caixinha também não considero que seria um bom nome. Então eu acredito que realmente esse técnico ele virá de fora do Brasil. Ou um técnico sul-americano, ou um técnico estrangeiro. O Textor tem essa cultura, né, de gostar muito dos treinadores portugueses. Vamos ver, vamos aguardar o que vem pela frente. Mas é fato que esse cara não pode demorar para chegar.
tudo precisa ser resolvido, contrato assinado, antes da pré-temporada, antes do retorno do elenco principal, dia 14 de janeiro. E ao mesmo tempo que o Botafogo precisa ser assertivo e escolher o nome certo, aquele nome que vai ficar a temporada inteira, aquele cara que vai ter continuidade no trabalho, obviamente o cara competente, que consiga extrair o melhor desse time, e um cara que saiba gerir bem o vestiário. Ao mesmo tempo, isso não pode demorar para acontecer. Então o Botafogo precisa ser rápido e assertivo, para que esse treinador ele esteja já no Botafogo antes do retorno do elenco principal, dia 14 de janeiro. Continuando aqui. A ideia é manter parte da identidade que construiu o time campeão brasileiro e da Libertadores em 2024. Ainda que vá perder algumas peças, as reposições que vão ser buscadas são para manter o patamar competitivo de brigar por títulos. Foi justamente dentro dessa ideia de futebol vistoso da equipe que o empresário americano foi buscar Arthur Jorge no Braga. Ao contrário daquele momento, Textor não pretende que a busca demore muito. Foram quase 2 meses entre a saída de Thiago Nunes e a chegada de Arthur Jorge. É crucial acertar o profissional para tentar repetir o sucesso da atual temporada. Porém, é importante também definir o nome rapidamente para que ele ajude no processo de construção do elenco de 2025. Dentro da estrutura bem estabelecida do Botafogo, o treinador não centraliza a escolha dos reforços, mas participa do processo. Ele, junto com os diretores e o próprio empresário americano, listam as prioridades para o investimento. Ou seja, não é o técnico que escolhe os nomes. Os nomes passam pelo scout, né? Eles mapeiam o mercado, eles fazem ali aquele mapeamento de acordo com essa filosofia já definida de ser um time ofensivo, um time físico, um time rápido. E aí o técnico ele participa, né? E ele é meio que mais uma voz, né, de confirmação da escolha desses jogadores. Então hoje não é o Botafogo que fica à mercê de filosofia de trabalho de técnico. É o técnico que fica à mercê daquilo definido pelo Botafogo, time ofensivo. E por isso o Botafogo escolhe treinadores que seguem essa filosofia. Então, o treinador, ele já está, tem que estar dentro disso, dessa cultura. O elenco principal do Botafogo se representa a partir do dia 13 de janeiro, quando completa um mês de férias. O Campeonato Carioca, inicialmente, será disputado por um elenco de jovens e jogadores voltando de empréstimo sob o comando de Carlos Leiria, treinador do Sub-20. Agora, vou trazer aqui uma matéria a respeito de uma declaração do próprio Textor sobre supostos nomes que estão sendo vazados. John Textor adota sigilo em busca por novo técnico no Botafogo. Ele diz: não há lógica alguma em contribuirmos para debate público sobre nossas opções. John Textor disse: a ESPN, essa aqui é uma matéria replicada pelo Fogão.net, mas a fonte é a ESPN. John Textor disse: somos uma empresa privada e não há lógica alguma em contribuirmos para o debate público sobre nossas opções. Também não acho apropriado apresentar nomes para fins de privacidade, a menos que tenhamos um acordo mútuo e razões para isso. Então, com todas as letras, o Textor diz que ele não vai ficar divulgando nomes de técnicos
sem que eles não estejam bem encaminhados com o Botafogo. Ou seja, qualquer nome que surgir será meramente especulação. É dessa forma que eu entendo. O próprio Textor diz que não há sentido em ele ficar em o Botafogo ficar revelando nomes que estão sendo procurados pelo clube, a menos que esse técnico já esteja muito bem encaminhado. Então, as negociações estão sendo feitas sob sigilo. Então, vamos ficar muito atentos em relação às informações que forem surgindo de supostos nomes procurados pelo Botafogo. Que esse técnico chegue logo, chegue antes da temporada começar, para que ele tenha tempo de conhecer o elenco, conhecer os jogadores e já comece a começar o trabalho dele antes das competições. Lembrando que dia 2 de fevereiro já tem Supercopa. O time nesse jogo precisa já estar preparado, muito bem preparado fisicamente, coletivamente. E, obviamente, esse técnico já tem que estar comandando o time quando essa competição acontecer. Então, é muito importante que tudo aconteça, claro, com uma certa rapidez, mas também com assertividade. Porque essa escolha não pode ser feita de maneira equivocada, né? Porque isso desanda todo um trabalho, ficar trocando técnico. Então, vamos aguardar, esperar que esse seja o nome que nos dará mais alegrias, mais conquistas nessa temporada de 2025. E, obviamente, o elenco também precisa ser encorpado. Reposições precisam ser feitas e o Botafogo precisa segurar os principais jogadores desse time que conquistou Brasileiro e Libertadores em 2024. É isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.